e a gente evoluir como sociedade. A gente aprender que corrupção é errado, roubar é errado, e principalmente quando você rouba dinheiro público, dinheiro que poderia estar sendo aplicado para a população de uma forma geral, inclusive para você mesmo. Quando Cabral desembarcou e aportou em nossas terras, Pero Vaz de Caminha fez uma carta, né? A carta do nosso primeiro texto. E Pero Vaz de Caminha, naquela carta, faz uma proposta escusa ao rei de Portugal, pedindo um favor em troca de alguma coisa. Então, o Brasil nasce já com um dedo de corrupção. Isso vem muito também da nossa herança colonial, o famoso jeitinho brasileiro, né? A forma de ser. Infelizmente, essa pecha ficou. É incurável? Eu acho que a corrupção ela é do ser humano também. Tá? Ela vem muito e diz muito, dialoga com o ser humano. Mas é incurável? Talvez sim, talvez não. Mas o fato é, a gente pode diminuir. E principalmente quando a gente tem uma corrupção endêmica, se a gente tem freios ao Estado brasileiro para que não haja corrupção, a gente consegue frear. Fato. Isso já foi resolvido. A gente tinha ali, por exemplo, a lei das estatais, impedia pessoas ligadas à corrupção, que tinham processos arrolados dentro da justiça, condenações na justiça, presidissem estatais de novo. Nós já tivemos estatais brasileiras sendo geridas por pessoas que tinham condenações na justiça. Isso agora tem um freio, só que o ministro Ricardo Lewandowski, semana passada, revogou um trecho da lei das estatais. Isso absurdo. Pois é. Por que, cara? Isso é bom, isso... Não dá para entender qual a justificativa disso. Então, vamos tirar um texto aqui que impede que corruptos assumam cargos importantes. Fato. Por quê? Sei lá por quê. É inconstitucional. Vou revogar. Inconstitucional, é isso, pronto. O ministro André Mendonça avocou o processo para o plenário. Essa queda da lei das estatais ela vai ser julgada pelo plenário do STF. Então, tira o mérito do Ricardo Lewandowski. Mas isso é um fato, aconteceu. Se a gente coloca freios no Estado brasileiro, talvez a gente consiga frear também a corrupção. Talvez não. A gente consegue frear a corrupção. Como a gente vem fazendo ao longo dos anos. Diminuiu? Fato, diminuiu. A gente não tem escândalo surgindo todo dia, como tivemos aí há 6 anos, 7 anos atrás. Não temos mais. Isso diminuiu. Mas ainda temos. A gente não pode... no governo Bolsonaro teve corrupção? Teve. Não vamos esquecer lá do ministro Milton Vieira, com o pastor com as malas de dinheiro lá no MEC. Sim. Teve corrupção. Governo Temer? Teve corrupção. Governo Dilma? Teve. Lula? Teve. FHC? Teve. Anões do orçamento no governo Itamar Franco? Teve. Collor? Elba? Então, assim, a gente vai pensando... Sempre teve. Todos os governos têm. Porque o governo, a máquina brasileira, ela é muito grande. Um presidente da República ele não tem conhecimento de tudo, é um fato. Isso é verdade. Porque a máquina é muito grande. Hoje a máquina brasileira, a gente tem quase 200 mil servidores. Então é uma população muito grande. Você saber o que cada um está fazendo é muito difícil, você não tem domínio total. Isso tem uma... Não vou dizer um conluio, mas isso tem uma participação não apenas do ministro diretamente, digamos, ou do deputado diretamente. Tem assessoria, tem funcionários ali, servidores ali. Claro, o tempo todo, colocando... Pode fazer uma coisa e passar sem a percepção do seu gestor. Isso acontece. O presidente da República, ele pode muito, mas não pode tudo. Ele tem controle sobre muita coisa, mas ao mesmo tempo não tem sobre tudo também. Pode acontecer sem que ele saiba. Fato. Você arrolar e conseguir ter esse pensamento, o presidente da República sabia da corrupção. Às vezes não. Fato. Mas, se a gente diminui a máquina, o presidente passa a ter maior controle sobre quem ele está gerindo. Se a gente coloca freios na máquina, olha, TCU, você vai ter poder maior de investigação. Ministério Público, maior poder de investigação. Você coloca amarras essa lei protegendo o Estado brasileiro, resguardando, ressalvando os recursos públicos que são geridos. Você também consegue resguardar da corrupção. Então, acabar com a corrupção talvez seja... o Brasil está muito longe, a nossa sociedade só tem 500 anos, não dá para comparar com sociedades milenares, né? Mas talvez a gente chegue um dia no nível da Islândia, da Dinamarca, talvez. A gente tem que avançar até como população. Mas é um sonho. É daqui um tempo, né? Daqui uns bons centenas de anos. O caminho se faz caminhando. Isso é um fato. Eu concordo. E aí eu acho que vem uma evolução. Sim, inclusive, como eu falei, né? Muitas pessoas falam, governo do PT, campeão de corrupção, de não sei o quê. Pois é. Eu acredito que, obviamente, como todos os outros governos passados, haverá corrupção nesse governo, mas eu acho que vai ser uma coisa muito mais difícil de acontecer. Haverá, mas não vai ser escancarado como já foi em outrora. Então, eu acho que isso, de uma forma, já é uma evolução.
Com toda e aí certeza. o Lula ele vai passar, a nação continua. Um dia o Lula vai deixar de ser presidente, um dia ele vai falecer, como os outros. Todo mundo, nós. Mas a nação continua. Então acho que tem que deixar esse legado positivo do tipo assim, beleza, nós temos mecanismos, nós temos travas e a coisa vai caminhando, né? Exatamente, fato. Passamos por corrupção desde a redemocratização por todos os presidentes. Sarney, passamos. Vamos esquecer ministro Rubens Cooper, eu não tenho escrúpulos. Ele fala isso em rede nacional. Collor, Fiat Elba, Tamar, anões do orçamento, FHC e a emenda de reeleição. Governo Lula, mensalão. A Dilma, nem se fala, o petrolão. O governo Temer, tivemos o escândalo JBS. Governo Bolsonaro, Ministério da Educação. O que virá agora nesse governo Lula? Algo virá, fato. Porque vem ocorrendo. Então, o que a gente pode fazer é colocar freios para que não aconteça. Ou diminuir ao máximo possível, frear, controlar o Estado brasileiro, diminuir a máquina, ter maior controle sobre ela, maior linha, colocar freios. Isso é possível. E a gente evoluir como sociedade. Também a gente aprender que corrupção é errado. Não é jeitinho, a gente não é aquele malandrear que vai dar certo. Não, é errado. Roubar é errado. E principalmente quando você rouba dinheiro público, dinheiro que poderia estar sendo aplicado para a população de uma forma geral, inclusive para você mesmo.